Dia 7 de maio é o Dia Nacional de Prevenção da Alergia. E eu vou te falar, eu entendo de alergia. Eu costumo brincar que eu sou alérgica a mim mesma, né? Começa a mudar o tempo, você já vai lá, aquela coisa toda, faz tratamento, faz pesquisa, mas tem sempre aquela pergunta que fica lá atrás e que a gente precisa, é claro, de um especialista para conversar com a gente. Por isso, para falar sobre esse tema, alergia, que todo mundo ou tem alguém em casa, a gente vai receber aqui, ó, no Mar de Saúde, deixa eu convidar, a doutora Patrícia Schlinker, que é médica alergista. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Aline. Sem alergia hoje? Sem alergia hoje. Isso é maravilhoso. E aí eu já começo logo fazendo aquela pergunta, né? Tem prevenção para alergia? Sim, a alergia tem prevenção e principalmente nessa época do ano é muito importante que a população esteja atenta para isso. Porque é nesse período que aumenta muito o número de casos. Ah, eu senti bem na pele, essa viradinha do outono, né? Mudou a estação. Minha filha menor baixou o hospital, já está resolvido, mas é importante tratar antes de chegar no inverno, que é quando realmente as alergias decolam, né? Isso, Aline, o que acontece é o seguinte, nessa época do ano, com a baixa da umidade, o tempo seco, né, o clima mais frio, eles acabam funcionando como um irritante da mucosa respiratória. E isso para o paciente alérgico que já tem uma mucosa respiratória inflamada, aí sim que surgem os sintomas como obstrução nasal, coriza, os espirros, coceira, principalmente também nos olhos. Quando a gente pensa em lavar as narinas, é justamente para prevenir de descer essa secreção para os brônquios, para os pulmões, porque a gente sabe que está subindo muita coisa, né? Poeira, ácaro. Então, é muito importante a lavagem da narina com soro fisiológico, porque a gente faz a retirada não só dos mediadores inflamatórios e da alergia, assim como a poeira, ácaro e todas essas impurezas que ficam em suspensão no ar nesse período. Olha, a gente foi às ruas porque todo mundo falou, tem alergista aí? Eu tenho dúvidas. Então, vamos para a primeira pergunta que foi feita nas ruas para você. Eu tenho rinite. Eu queria ter um gato ou um cachorro. Será que eu posso ter? Sim ou não? Por favor, me ajude. Boa pergunta. Boa pergunta, né? Todo mundo gosta de um bichinho, de estimação, enfim. É claro, sim, que ele pode, sim, ter um bichinho de estimação. Só que é importante alguns cuidados, porque o que acontece? Alguns pacientes, eles têm alergia ao próprio pelo. Porém, outros nem acham que é alergia ao pelo, mas às vezes é a poeira, é o ácaro que fica ali aderido à pele do animal. E com esse contato muito próximo, né, acaba inspirando, né, esse tipo de alérgeno e apresentando a crise alérgica. Eu acho que é importante, sim, sempre fazer a higiene desse bichinho, né, e não manter um contato tão próximo. Após... Nada disso, por exemplo, dormir na cama. Sim, né? É verdade. Pelo, animal de pelo comprido, não é isso? Abraçar por grandes períodos. Estou conversando com você, eu estou dando recado para as minhas filhas em casa, tá? É verdade. Né? Então é importante essa limpeza após esse manuseio. Mas não tem por que não ter o animal de estimação que é tão bom, né? Que faz tão bem a companhia. A culpa não é deles. Não né? é deles. Não, então tá tudo bem. A culpa é nossa. Temos uma segunda pergunta aqui, especial. Vamos lá. Boa tarde. Meu marido é alérgico. Eu devo trocar roupa de cama de quanto em quanto tempo? Sim, a roupa de cama é uma outra coisa que acumula bastante poeira, ácaro, fungo. Quando você tem uma casa que não é bem ventilada, que não é bem arejada, então é importante sim fazer a limpeza desse cômodo, abrir as janelas para que possa ventilar, né, e que o ar possa, de uma certa forma, atingir todas as áreas da casa. A lavagem ela pode ser feita semanalmente, né, com um máximo ali de tempo de 15 dias para que não acumule essas poeiras. Inclusive também é muito importante porque a própria pele, né, a descamação da pele, ela também causa alergia. E essas roupas de cama, elas ficam com um acúmulo muito grande quando se demora um período maior para lavagem. Ajuda a ter aquele protetor de colchão antes da roupa de cama? Sim, é muito importante você fazer a forração do colchão e do travesseiro com capas impermeáveis, justamente para a gente não ter contato com esses ácaros, né? Com essa descamação, que o ácaro também não é ele só vivo que ele causa alergia, mas ele também mortos, né? Os pedaços, carapaça, enfim, das partículas do ácaro também podem causar alergia. Então, quando você faz essa forração, você faz uma barreira para que você não tenha contato com ele. Tem uma pergunta para você.
Durante muito tempo, gente, a gente está aqui, né, para admitir, a gente não conta só vantagem, a gente conta derrota também. Eu fui viciada em remédio de nariz. Parecia que eu não ia respirar sem esse remédio de nariz. O alérgico tem muito isso, né? E aí eu comecei a misturar com o soro fisiológico. Qual é a dosagem, a importância ou a maneira que você tem de não ficar dependente desse remédio de nariz e o uso certo dele? Sim, é claro que sempre é necessário o acompanhamento médico até para poder identificar se realmente é um caso de alergia. Normalmente nessa época do ano é muito comum resfriado, né? Gripes e a própria alergia. Às vezes a população não sabe fazer essa diferença. A gripe, ela é causada pelo vírus da influenza. Normalmente os resfriados é mais adenovírus, é um quadro mais blando e a alergia. Então, sendo identificada a alergia pelo médico, existe a possibilidade também do uso do descongestionante, né? Mas isso tem que ser muito bem indicado porque, como ele dá um alívio imediato, porque ele causa vasoconstricção desses vasos da mucosa nasal, você, ao longo do tempo, vai criando um vício, porque na hora dá o alívio e daqui a pouco retorna os sintomas e você faz o uso novamente. E é esse uso indiscriminado que causa atrofias, né? Tanto da mucosa nasal, você perde os cílios que são responsáveis pela própria limpeza natural das vias e proteção das vias aéreas. Então, esse uso indiscriminado é que causa o problema. Eu parei, tá, gente? Não bom. uso mais, me livrei disso. E o que me chama a atenção também é o seguinte, é preciso sempre procurar um especialista, isso a gente sempre deixa claro aqui no nosso quadro Mar de Saúde, para identificar quais são as suas alergias. Existe teste que você pode fazer e existe vacina que você vai tomar para poder prevenir o que desencadeia a sua alergia. A partir de que idade você pode começar a testar a criança, né? Ou mesmo o adulto, eu posso ir lá agora, porque de repente a gente, ao longo da vida, desenvolve alergias, como um amigo meu com 40 anos desenvolveu alergia a camarão, quase chorou, coitado. Então, assim, esses testes podem ser feitos a partir de que idade e até quando? Costuma-se recomendar a partir dos 2 aninhos, mas a gente sabe que a partir de 1 aninho já é possível fazer esses testes. Nós podemos fazer testes sanguíneos, testes de contato, né, para estar identificando aí qual o tipo de alergia desse paciente. Com a identificação desse tipo de alergia, nós podemos indicar o uso de vacinas. Normalmente são períodos mais prolongados, né, para esse tratamento e elas vão evitar que você tenha essas crises frequentes, diminuir os sintomas e até dessensibilizar esse paciente dessa alergia. Então é muito importante, quanto antes isso aconteça, melhor vai ser a sua história, o que a gente chama de história natural da doença, né? Que é o desenvolver dessa doença ao longo da idade. Você está me contando aí o caso desse paciente que teve aos 40 anos de idade. Na verdade, pode ser que ele já tenha apresentado alguns sintomas que eram mais discretos. E nunca associou. E não associou a alergia. E com o passar da idade, esses sintomas foram se tornando mais intensos e aí ficou uma coisa mais aparente que ele notou realmente a presença da alergia aí. Vou pegar esse gancho porque presta atenção nessa última pergunta aqui. Vamos lá. Como faço para saber se tenho alergia a algum alimento, como camarão, por exemplo? É uma pergunta interessante, né? Existem muitos testes que podem ser feitos, inclusive esse que eu comentei agora, que é um teste cutâneo, né? Que são feitos com vários tipos de alimentos, mas nós também podemos fazer a pesquisa de IgE, que é feita no sangue também, específica para camarões, ou para qualquer outro tipo de alimentação. É importante também esses pacientes observarem se é uma alergia frequente em todas as vezes que come o camarão ou não, porque muitas vezes a alergia não é o camarão, e sim ao fungo do barco, porque na hora que que tem a pesca, né, e ele entra em contato com esse fungo que está normalmente ali na badeira do barco, né, porque é uma área que fica exposta à umidade, ao mar, enfim, e ele adere justamente ao camarão. E muitas vezes ele está presente e outras não. Daí, às vezes, a pessoa fala, eu, às vezes, como camarão, apresento um quadro alérgico, outras horas eu não apresento. Não sei se eu tenho, doutora, alergia ou não a camarão. Então, essa é uma boa dica para estar Essa eu não conhecia, gostei atenção dessa informação. Sim. E aí, pegando exatamente esse mote, porque às vezes a pessoa come, dá aquela alergia, fecha a glote, né? Aquela coisa que você não consegue nem respirar. Como é que isso acontece e se você estiver num lugar onde aconteça com alguém, o que pode ser feito? Tá. O que seria a glote? A glote, ela é a parte final ali da laringe. Ela serve para entrada e saída de ar. Também funciona na fonação por conta das cordas vocais.
quando você tem alergia, essa glote, ela incha, daí ela fecha essa passagem. E aí você não consegue respirar, muitas das vezes, ou respira com dificuldade. Você pode ter é importante estar atento para esses sinais, né? Rouquidão, dificuldade de respirar, coceira. Normalmente, junto com isso, vem manchas na pele, edema dos lábios, edema da língua. E a primeira coisa a fazer é procurar um serviço de emergência médica o mais rápido possível. Normalmente é feito adrenalina, que é um hormônio, né, um neurotransmissor, e ele causa vasoconstricção. E nesse momento ocorre uma vasodilatação, que é exatamente o contrário da vasoconstricção. É como se fosse para contrapor o edema, né? Contrapor a reação alérgica. E se você tiver perto, próximo, algum tipo de medicação que possa ajudar, você pode ir tomando durante o caminho. Um anti-histamínico? Um anti-histamínico, um um corticoide, mas o importante realmente é você procurar o atendimento médico de urgência o mais rápido possível, para poder fazer o uso da adrenalina. Adorei todas as informações, doutora. Eu vou dizer uma coisa: prevenir é o melhor remédio. É a melhor. Não tem outra. Então, o tempo está mudando, gente. Vocês gostaram? Estão ainda com alguma dúvida? Só mandar pra gente que a gente repassa e passa depois tudo para vocês. Mas até lá, cuidem da saúde, doutora. Sim. Muito obrigada. Obrigada, Valine. Eu posso deixar que agora não estou mais alérgica a mim mesma. Já aprendi tudo, gente.